Boa noite, meus irmãos. Boa noite, queridos. Que bom que você está aqui com a gente nessa noite. Que bom que você está aqui acompanhando mais uma devocional, mais uma quarta-feira servindo ao Senhor, estudando a palavra, compreendendo as suas escrituras. Que maravilha poder saber que você está aí nos acompanhando, aprendendo, compartilhando conosco esse tempo de aprendizado. Volto aqui a reiterar a importância de você compartilhar os nossos vídeos, a importância de você estar seguindo aí as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, tem os nossos podcasts. Então tudo isso é muito importante que você siga, curta, compartilhe, envie para pessoas, reposte algumas frases, alguns compartilhamentos. Por quê? Porque assim a gente vai alcançando mais pessoas. E é algo tão simples de fazer, é só ir apertar um botãozinho, clicar, né? E você pode aí levar essa palavra e tantas outras a mais pessoas. Então eu insisto com você para que você continue nos ajudando nesse compartilhar das nossas informações, das pregações, das mensagens devocionais, e te dizer que com certeza, se uma vida for alcançada e essa vida for transformada, valeu muito a pena o seu compartilhar, tá bom? Então faça isso. Quero lembrá-los que nós estamos numa nova série de pregações aos domingos. Nós já estamos na segunda mensagem, caminhando para a terceira, e o tema principal dessa série é recomeçar. Como recomeçar depois de um tempo tão difícil que a gente está vivendo, de pandemia, de tantas perdas, de tantos problemas, tantas dificuldades. Como recomeçar? A gente tem visto essa série a partir de dois profetas, Ageu e Zacarias, e nós estamos juntos aí compartilhando essas mensagens e pregações também pelo YouTube, pelos podcasts. Você pode também aí ouvir, assistir e também compartilhar com mais pessoas essa série de mensagens, tá bom? Espero que você esteja conosco no domingo, participando e aprendendo aí também algumas lições tão importantes de vida que o nosso Deus tem nos passado através da sua palavra, a palavra de Deus. Bom, estamos no mês de outubro, e o mês de outubro é o mês das crianças. Eu quero aqui mandar um beijo, um abraço a todas as nossas crianças e dizer a elas, as crianças da nossa igreja, que no último domingo do mês, dia 25, nós teremos uma atividade toda especial para vocês. Olha, cada surpresa, cada coisa boa. Nesse dia, nesse domingo, o adulto não vai ter vez aqui, hein? Só as crianças. Então, no culto da noite, às 19, só as crianças estarão conosco no templo, e você aí que já é marmanjo, já é adulto, já é mais velho, você vai ver tudo de casa, pela internet, pelo YouTube, tá bom? Ou pelo Facebook, mas aqui presencialmente somente as crianças. Último domingo do mês, hein? Se liga aí e fica atento a essas atividades que serão muito legais para as nossas crianças. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais de mais um salmo. Nós falamos semana passada sobre o Salmo 90 e hoje nós vamos falar sobre o Salmo 91, como prometido. Não sabemos exatamente quem foi o autor do Salmo 91, embora haja alguns estudiosos que defendem e creem que a autoria do 91, tal qual a do 90, pertencem a Moisés. Porém, não há uma confirmação exata disso, ok? Mas não é discutível, ou seja, é muito claro que os dois salmos têm muitas similaridades, são muito parecidos, muito próximos com relação àquilo que ele crê da proteção do Senhor que nos guarda e que nos protege. Por isso, nessa noite, eu quero falar sobre a sombra que nos guarda, a sombra do Onipotente, a sombra do Todo-Poderoso nosso Deus, a sombra que nos guarda. Não tem nada melhor que uma sombra fresca em um dia de extremo calor, não é verdade? Quanto mais a sombra do Deus Onipotente, melhor é viver sob a sombra do Deus Onipotente. Vamos ver um pouquinho então dessas lições, aprender um pouco mais hoje no Salmo 91? Vem comigo para essa leitura e a gente vai então caminhando versículo por versículo. Versículos de 1 a 4 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem me refugio.
pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. É muito interessante esse salmo e você precisa ler esse salmo a partir de uma perspectiva correta, tá? Entenda que um salmo, ele é uma canção, ou seja, foi escrito de forma poética. Logo, há algumas figuras de linguagem que precisam ser traduzidas e interpretadas segundo o seu significado, ok? Nós vamos ver aqui no decorrer desse salmo alguns termos e algumas expressões que o salmista usa que a gente precisa entender o significado delas e não simplesmente ler da forma literal, acreditando que no literal é isso que está acontecendo. Por exemplo, nós não habitamos literalmente num esconderijo. A gente não vive literalmente apenas à sombra, sob uma sombra. Não é essa a ideia de forma literal. É nítido perceber que há um significado por trás dessas expressões. Assim como todo o salmo a gente vai ver no decorrer. Por exemplo, as imagens de abrigo e sombra, elas retratam e elas relatam vividamente a segurança, a paz e a confiança que nós experimentamos ao servir a Deus. Ou seja, aquele que tem paz e segurança no abrigo do Senhor, que vive sob a sombra do Deus Onipotente, ele pode dizer: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o Deus em quem confio. Vivemos em paz e em segurança, queridos. Confiamos no Deus Todo-Poderoso, por isso podemos tranquilamente dizer que nós estamos bem, estamos tranquilos, estamos em paz. Ainda que as coisas estejam acontecendo ao nosso redor, nos trazendo notícias ruins, nós estamos em paz. Por quê? Porque nós estamos seguros em Deus. O versículo em seguinte, o versículo 3, ele vai falar de dois termos aqui, duas expressões que a gente precisa interpretar. Por exemplo, o que é o laço do passarinheiro? O que é uma peste perniciosa? O que isso significa? O laço do passarinheiro era, na verdade, uma armadilha feita por humanos, né, que você já imagina aqui, para caçar passarinhos. Então, o laço do passarinheiro era uma armadilha previamente construída, pronta para caçar de forma súbita um pássaro. Ou seja, a gente começa a entender aqui que o laço do passarinheiro significa para nós, ao olhar para esse texto, representa todos os perigos criados pelo homem, dos quais nós estamos expostos todo dia. Ou seja, quando eu falo o laço do passarinheiro, que o Senhor me livra do laço do passarinheiro, ou seja, me livra das ciladas e das armadilhas que podem ser colocadas contra mim pelos homens. Essa é a ideia. E a peste perniciosa, no hebraico, ele significa literalmente uma pestilência das calamidades, que representa então aqui o outro lado, as calamidades naturais, terremotos, chuvas, tempestades, enfim, coisas que são calamidades naturais. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, seja por armadilhas humanas ou por calamidades naturais, nós estamos seguros no Senhor, porque Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso baluarte, como talvez esteja na sua versão. Isso significa que Deus vai nos livrar de tudo, pastor? Não. Isso significa que Ele continuará sendo a nossa fortaleza, o nosso seguro, a nossa proteção, mesmo quando a gente passar por situações como essa. Como uma ave mãe protegendo seus filhotes, é o nosso Deus nos protegendo. A figura da ave mãe aqui, que coloca seus filhotes debaixo das asas para protegê-los, também é uma figura de linguagem. É a ideia de que Deus está nos guardando, nos protegendo. Deus não tem asas como de galinhas. Não, Deus não tem asas assim como de uma ave. Não, o Senhor ele está nos dizendo que por meio dessa figura, esse salmista está nos ensinando que o nosso Deus também ele nos guarda, Ele nos protege. Ele nos livra de situações das quais a gente pode ser exposto. Ele está nos protegendo. E o versículo 4, em algumas versões, diz que a sua verdade é pavês
e escudo. Pavês. O que significa isso, pastor? Na verdade, a palavra pavês, ela pode também ser traduzida por baluarte, e que significa e descreve uma barreira de terra que era posta ao redor de uma fortaleza, ou seja, uma cidade já fortalecida com muros, uma fortaleza, e por fora desses muros havia também uma barreira de terra que era colocada, posta para atrasar os inimigos ou fazer com que eles não se chegassem tão perto das fortalezas e os arqueiros conseguissem atingi-los de uma forma mais fácil. Então, quando eu leio esse texto, eu preciso entender que Deus é aquele que nos guarda, que está ao nosso redor nos protegendo, nos livrando como um baluarte, como uma fortaleza, como um seguro. O que eu aprendo aqui, pastor? Eu aprendo aqui que aqueles que habitam no Senhor estão seguros. Essa é a primeira lição do Salmo. Mas o Salmo continua. Versículos 5 e 6 vai dizer assim: você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mais uma vez, a gente precisa olhar para esse salmo com óculos do Oriente Médio, com óculos do passado. Por quê? Porque esses versículos eles enfatizam o fato de não termos a necessidade de temer o mal. Vamos descrever os itens aqui? Primeiro, terror noturno. Era muito comum naquele tempo ladrões usarem da noite para assaltar casas, para roubar pessoas, para também pegar algumas outras que viajavam à noite, então roubá-los. Então, o terror noturno, na verdade, ele vem dessa ideia de que à noite nós estamos mais suscetíveis aos acidentes, aos ladrões, às feras. Esse é o terror noturno. A flecha que voa de dia refere-se às guerras que eles tanto enfrentavam naquele tempo, comum para eles. Era uma expressão que nos leva a entender que o salmista aqui está se referindo a qualquer perigo que pudesse me atingir de forma súbita, o que para a gente talvez seria a bala perdida. Ou seja, de dia você está caminhando e uma flecha foi atingida. Nossa, foi atingido por uma flecha. A ideia de uma bala perdida para a gente hoje entender melhor, contextualizar melhor. De forma súbita, ser pego de surpresa por algo que a gente não esperava e nos atingiu, nos machucou e nos colocou para baixo. Pestes e mortandades que se propagam, traz a ideia de pestes à noite, nas trevas, e mortandade no meio-dia. Ou seja, também estão ligados aos perigos da noite e aos perigos do dia. Essa mortandade do meio-dia pode estar ligada ao sol quente do deserto, que fazia muitas vítimas naquele tempo também. Porque imagina você caminhar no deserto com 50 graus na sua cabeça. Então, ao meio-dia, aquilo poderia lhe levar à morte. E as pestes também que se difundiam de forma por meio das águas contaminadas, os alimentos contaminados. Naquele tempo isso poderia acontecer facilmente. Ou seja, o salmista está falando aqui dos perigos que podem nos atingir de dia, de noite, a qualquer momento e de forma inesperada. O que eu aprendo aqui, pastor? Eu aprendo aqui que ainda que possamos ser atingidos por qualquer mal, nós não precisamos temer, mas devemos viver uma vida em paz. É isso que o salmista está querendo nos ensinar. E aí ele vai para o versículo 7 para o versículo 8, que são versículos muito conhecidos e às vezes mal interpretados. O versículo 7 e o versículo 8 apresentam-nos uma batalha, a ideia de uma guerra, de uma batalha, e também dá ênfase diretamente à promessa feita por Deus por conta da sua aliança com o seu povo. Ou seja, caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita e você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Quantas e quantas vezes nós podemos ler na Bíblia momentos em que o povo de Israel foi liberto, participaram de batalhas as quais eles humanamente jamais poderiam vencer, mas os que estavam ao seu lado morreram, os que estavam à sua direita morreram e eles não foram atingidos. Pelo contrário, eles vislumbravam com seus olhos os ímpios sendo punidos por Deus.
Quantas vezes? A ideia desse texto aqui, queridos, não é para que você use como uma mantra ou como uma superstição, que você coloque esse versículo como se fosse uma simpatia, porque tem gente que faz isso. Aliás, esse salmo é um salmo de simpatia para muita gente. Deixa aberta a Bíblia nesse salmo lá em casa, como se fosse realmente proteger só o fato da Bíblia estar aberta. Não, queridos, o fato da gente ser protegido é o fato da gente cumprir aquilo que Deus espera que a gente faça. É o nosso relacionamento com Ele, é a promessa e a aliança que Ele fez para conosco, e nós podemos então experimentar dessa aliança com Ele. O que eu aprendo aqui, queridos, a partir de uma leitura gramática histórica, olhando para aquilo que o texto realmente diz, eu aprendo que Deus cumpre sua promessa e Ele não quebrará a aliança feita com o seu povo. Por isso que muitos morreram à direita e à esquerda dos israelitas, e eles viram aquilo tudo acontecer. Por quê? Porque Deus estava cumprindo com a sua palavra, com a sua promessa. Então o que eu aprendo nesses versículos é que o meu Deus, Ele cumprirá com as suas promessas, com a sua palavra. Ele há de cumprir, porque Ele é fiel. Versículo 9, versículo 10. Você disse, o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Muitas pragas sobrevieram ao Egito, enquanto Israel ainda estava no Egito. Lembra disso? Porém, de todas aquelas pragas, elas não chegavam às tendas dos israelitas. Elas não atingiam os hebreus. Sabe por quê? Porque o Senhor estava punindo o povo inimigo, os ímpios, os incrédulos. O que eu aprendo aqui é que a punição destinada aos ímpios não atingirá os eleitos de Deus. Mais uma lição. Nenhum mal, nenhuma praga chegará à sua tenda. O que quer dizer? Isso quer dizer que nenhuma praga, nenhum tipo de mal destinado apenas a incrédulos chegará à tenda do servo de Deus. Tranquilize-se. Pessoas estão preocupadas com o olho gordo, estão preocupadas com maldição hereditária, estão preocupadas com feitiçaria, outros preocupam-se com tipo de, gente, fizeram macumba para mim e tal, minha família é amaldiçoada. Querido, preste atenção. E conhecereis a verdade vos libertará. A partir do momento que a gente passa a ser de Cristo, coisas das quais atingem incrédulos não poderão nos atingir. Pode um cristão ficar possesso por um demônio? Não. Por quê, pastor? Porque no seu coração habita o Espírito Santo de Deus. Isso não quer dizer que nós não iremos ter problemas, que nossos carros não vão quebrar, que nós não vamos ter enfermidades. Isso não quer dizer que a nossa casa não vai ter mais problemas. Isso não quer dizer que eu nunca vou bater de carro. Não, querido, não é isso. Entenda isso, por favor. Não se trata disso. Se trata de entender que o Senhor está conosco, mesmo nas nossas dificuldades, mas coisas destinadas para ímpios não chegarão àqueles que são eleitos de Deus. Amém? Vamos continuar? 11 a 13. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. São familiares esses versículos para você? Lembra de ter lido coisa parecida em outro momento? Lembra de ter lido esses versículos pela ocasião da tentação de Jesus no deserto? Lembrou? Fez sentido agora? Porque o diabo usou esse salmo para tentar Jesus a pular do templo, do alto do templo. No entanto, Jesus não caiu na sua tentação. Não caiu na tentação de Satanás. Por quê, pastor?
Porque se Deus, o Pai, tivesse ordenado que Jesus pulasse, saltasse do alto do templo, os seus anjos teriam guardado Jesus. Mas saltar do alto do templo sem a ordem do Pai seria arrogância e não fé. Portanto, seria tentar o Senhor Deus. O que eu aprendo aqui, queridos, é que a gente é protegido pelo Senhor? Sim. Ele vai nos proteger quando Ele nos enviar para algumas coisas? Sim. Ele pode mandar que a gente faça algo e a partir dessa obediência Ele pode nos guardar e nos proteger? Sim, Ele pode. Mas o que eu não posso fazer é, por minha arrogância total, começar a agir de uma forma tal, achar que Deus deve ser obrigado a fazer por mim, porque eu estou fazendo algo por Ele. O que a gente vê muito hoje em dia, pessoas que dizem assim, Deus é obrigado a me abençoar porque eu estou ofertando, porque eu estou dando o meu carro, porque eu estou dando a minha casa, então Deus é obrigado a me abençoar. Querido, Deus não é obrigado a fazer nada por você. Não caia nessa tentação, vinda de dentro das próprias igrejas. Terrível isso. Igrejas que têm ensinado dessa forma estão completamente longe de Deus. Não, o Senhor não quer isso. Não. Apenas entenda que o Senhor vai nos guardar. Vai. Porém, com relação às suas ordens, não com relação àquilo que a gente quer. O leão e a cobra são figuras de Satanás. Está aí no versículo também, que você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. No Oriente, ambos eram inimigos perigosos, especialmente para os viajantes que percorriam caminhos estreitos. Cobras, serpentes e leões eram vistos naqueles lugares e essas feras normalmente elas atacavam os seres humanos que viviam ali pela noite, caminhando por caminhos estreitos e poderiam ser facilmente presas dessas feras. Pastor, então quer dizer que a gente pode pisar então na cabeça da serpente? Querido, o Senhor Jesus já fez isso por nós. Ele pisou na cabeça da serpente lá na cruz. Você não precisa fazer mais isso, sabe por quê? Porque Cristo já o fez. O que eu aprendo aqui? Que nós não podemos ceder às tentações de Satanás, mas saber que o Senhor nos guarda. Amém? Para a gente terminar, versículos 14 em diante, e Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Se você quer uma palavra de prosperidade, aqui está a verdadeira prosperidade bíblica. Como é a vida de alguém próspero segundo estes versículos? Prosperidade, então, se resume assim, segundo esses versículos. É alguém que se apega fervorosamente ao Senhor, que o ama de forma fervorosa. É alguém que o conhece pelo nome, ou seja, tem intimidade com Deus. E com isso, tal pessoa experimenta livramentos e proteção vindos do próprio Deus. É alguém que clama a Deus, invoca a Deus e Deus o responde. É alguém que, quando passa por angústia, sente a presença de Deus ao seu lado. Não apenas experimenta essa presença, mas também recebe livramento e é abençoado. Tem uma vida longa e uma vida que vale a pena viver. É interessante falar de longevidade, porque para o israelita, ser alguém abençoado, ser alguém próspero, era ser alguém que viu os seus filhos, os filhos dos seus filhos e os filhos dos filhos dos seus filhos, ou seja, que viveram de forma longa e puderam ver então a sua herança na terra. Que herança é essa? Seus filhos. É disso que o texto está falando. E por fim, ele experimenta a salvação do Senhor, que lhe garante não apenas uma vida longa, mas uma vida eterna. Essa é a prosperidade bíblica. Ser próspero é ser um servo fiel e verdadeiro de Deus, que dedica a sua vida plenamente ao Senhor e experimenta uma vida à sombra daquele que nos guarda, o Deus onipotente.
Quer ser próspero? Está aí o segredo, nesse salmo, nesses versículos finais que nos mostram o que é realmente a prosperidade no Senhor. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, eu quero colocar nossas vidas em Tuas mãos e pedir ao Senhor que continue a falar conosco. E por mais esse salmo venha fazer muito sentido às nossas vidas, aos nossos corações, que sejamos ainda mais transformados e impactados por esta palavra, que ela continue a falar conosco dia a dia e que a gente possa ter essa certeza de que o Senhor está conosco, que o Senhor é o nosso baluarte, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e em Ti eu não temerei o mal. Ser próspero é ser alguém que o ama fervorosamente e tem intimidade contigo. É alguém que sabe viver uma vida longa e uma vida que vale a pena ao lado do Senhor. Uma vida de servo, uma vida que agrada o Teu nome. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Espero ver você na próxima também. Vai com Deus. Até mais. Tchau, tchau.